Boa noite, empregadores e trabalhadores ou interessados no tema sobre condições de trabalho na atualidade e sono. Vamos lá entrando. Temos convidada especial hoje, que já está na área, inclusive. Vamos lá, encaminhando aí para as pessoas que vocês conhecem, para entrar também, a gente aí aproveitar esse bate-papo. Boa noite, Dinha! Oi, Denis, boa noite! Prestigiando como sempre. Sofia, já vou botar você. Ícaro, meu querido, boa noite. Vamos embora, gente. Chama o povo. Sofia já tá entrando, pessoal. O som tá legal, tá dando para ver, escutar, tudo certo? Soft? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. E você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Deixa eu só ajeitar aqui. Maravilha. Boa noite. A Vivian. Vinha! Raíssa, vamos entrando, meu povo. E aí, Soft, primeiro queria agradecer você ter topado. Não tenho dúvida que você, né, não ia me decepcionar. Mas queria agradecer por você estar aqui e poder esclarecer aí tantas coisas que no dia a dia a gente acaba não conhecendo muito, que é o seu dia a dia, né? Então a gente vai poder compartilhar bastante conhecimento. Tem muita gente perdida aí, principalmente nesse período aí pós-pandemia, muitas mudanças. Enfim, vamos aí debater bastante coisa. Obrigada por você ter aceitado. Com certeza. Um convite seu é uma honra, né? E para mim, tem que poder esclarecer muitas situações referentes, né? A nossa área, que muitas vezes nem se junta, né, Renatinha? Mas aí você vê que a gente se esforçando sempre tem áreas em comuns. A gente não acha que, por exemplo, a área de direito e a área médica podem ter alguma relação, né? E a gente consegue, por meio dessa troca de conhecimento, conversando, saber exatamente que há, né? Há várias correlações. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco, até para vocês entenderem também, né? O funcionamento da área trabalhista, do próprio Ministério Público do Trabalho, como funciona, principalmente em meio a uma pandemia, né? Do coronavírus, que tantas peculiaridades, todo mundo teve que se adaptar a tantas transformações na legislação e que a gente ainda está aprendendo, né? Como vocês da área médica estão aprendendo, nós também da área do direito estamos também se adaptando a tantas transformações em todas as áreas, né? Inclusive na área trabalhista, que teve tanto e tem ainda muito efeito. Muito bom. Então, antes da gente adentrar no tema em si, eu queria que você se apresentasse aí um pouco, falasse um pouco sobre você, sua área de atuação, o que é que você faz exatamente, onde que você trabalha, onde que você atua hoje, né? E por que que você escolheu essa área de Procuradoria do Trabalho? Então, na verdade, sou formada em Direito, né? Para você ser procurador do trabalho, você precisa ser formado em Direito. E tenho mestrado e doutorado na área de Direito também. Mas a área do trabalho sempre foi a que me encantou. Então, resolvi ir para a área do trabalho, porque eu consigo, de certa forma, também, dentro da Procuradoria, não só a gente também atua, depois eu posso até explicar um pouco melhor como funciona, né, o Ministério Público do Trabalho, mas também não só atuar para acusar empresas e, de certa forma, pleitear, né, direitos para os trabalhadores, mas também a gente tem a possibilidade de fazer projetos, né, informar, como, por exemplo, essa live está dentro de uma comunicação com a sociedade para repassarmos os direitos básicos da população, né, fazer projetos de inclusão,
na área trabalhista. Então, tudo isso sempre me interessou como pessoa, né? E profissionalmente a gente tem essa possibilidade. Então, além da parte do próprio Ministério Público do Trabalho, atualmente eu estou trabalhando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que que fica com sede em Washington, que tem a ver com a Organização dos Estados Americanos, né? E aí estou tendo a possibilidade de toda essa área, Renata, e que envolve direito laboral, direito do trabalho, até Covid mesmo, eu começar a entender também em outros países, né? Como está funcionando, como é que a gente pode também, como região, né, pensar essas articulações, porque quando a gente pensa principalmente nessa doença atualmente, não dá para se isolar num país, a gente está vendo, né? Temos o boom aqui do Brasil, agora na Índia, e diversos outros focos no mundo todo. E isso requer também não só esforços individuais dos estados, né, para arrumar esse problema, mas também um esforço até mundial, né? Então, estou tendo essa possibilidade atualmente na minha área de estar trabalhando nessa comissão internacional. E aí, antes de explicar um pouquinho para a gente o que é ser um procurador do trabalho, o que é que você faz exatamente, fala onde que você está atuando hoje em dia. Ah, tá. Embora eu seja alagoana e dá para perceber pelo sotaque, eu estou trabalhando na PTM de São Bernardo do Campo, Renata. Então, significa ali na região do ABC eu trabalho, né? E a gente, como procuradora do trabalho, o concurso ele é nacional. Então, a gente tem possibilidade de atuar em diversas outras regiões do Brasil. E como procuradora, né, e você quer saber um pouco o que o Ministério Público do Trabalho faz, né, uma procuradora do trabalho faz, isso é bem interessante, porque a gente observa uma confusão muito grande, né, das relações, as pessoas não entendem, na área jurídica é muito complicada, as nomenclaturas elas são muito parecidas, e elas acabam confundindo a população. E a gente até, né, conversa vez ou outra que a área do direito ela acaba complicando e impedindo o acesso da população, né, entender os seus direitos, assim como a área médica também tem um linguajar todo peculiar que acaba afastando um pouco a população, né? Então, uma procuradora do trabalho, por exemplo, que está dentro de um Ministério Público do Trabalho, é diferente de um fiscal do trabalho, que é aquele que vai fazer a inspeção numa empresa, que está associada ao Ministério do Trabalho, faz auto de infração, que atualmente, né, se chama Ministério da Economia. O Ministério Público do Trabalho, ele tem a função de atuar coletivamente, em nome da sociedade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em relações que importam a todo mundo, como, por exemplo, o combate ao trabalho infantil, não necessariamente importa para aquela criança afetada, importa para uma coletividade, né, de crianças, para o desenvolvimento da sociedade, a situação de trabalho escravo, as condições de meio ambiente de trabalho, e aí está a questão do Covid, né, Renata? Então, por isso que é importante nós, como procuradores do trabalho, procuradoras do trabalho, preservarmos e também investigarmos ambientes de trabalho seguros e saudáveis, evitando acidentes de trabalho, evitando doenças ocupacionais. Então, tudo que está relacionado a direitos coletivos, né, que não importa, então, só uma pessoa. Então, às vezes, por exemplo, é bom esclarecer isso à sociedade. Uma pessoa, às vezes, assim, eu fui demitida e não pagaram a minha verba trabalhista. Aí eu vou no Ministério Público do Trabalho? Não. Por quê? Porque isso é um direito seu individual. Você vai procurar um advogado trabalhista que vai provavelmente ajuizar uma ação para requerer esses direitos que não foram pagos. Uhum. No meu caso, eu atuo quando há um problema na coletividade. Por exemplo, uma empresa não paga o salário de todas as pessoas, não vem atrasando de todas as pessoas, ou então está demitindo em massa uma quantidade grande de funcionários. Então, isso é uma responsabilidade de atuação de uma procuradora, de um procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente tem algumas áreas que são prioritárias. Foi aquela que eu já disse, trabalho infantil, trabalho escravo, meio ambiente de trabalho, discriminação, a área de discriminação, de inclusão de pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade, né, fraudes trabalhistas. Então, essas questões que envolvem uma repercussão muito maior é de nossa responsabilidade. Então, todo Estado tem a sua procuradoria do trabalho regional e, às vezes, até municipal. Aqui, por exemplo, em Alagoas, fica em frente ao shopping Maceió, né, o Ministério Público do Trabalho. E é importante para a sociedade também conhecer essa instituição e saber onde procurar.
E como funciona? Normalmente vocês vão a partir de denúncia ou vocês mesmo que vão atrás dessas irregularidades ou situações? Então, Renata, a gente pode ter os dois. A gente pode ter denúncias, e aí você pode fazer uma denúncia tanto sigilosa como anônima, mas é sempre a gente pede para que, se você puder revelar o seu nome, você revele, revele também testemunhas, revele provas, porque fica mais fácil. Porque eu vou investigar aquela denúncia. O fato de você denunciar não significa que eu vou já acusar a empresa ou acusar alguém, né? Eu tenho que averiguar. Mas a gente também pode atuar de ofício. Então, por exemplo, eu posso ler uma notícia e dizer que uma empresa tal, né, está com vários trabalhadores contaminados de Covid e abrir de ofício, que a gente chama, ou seja, por minha iniciativa, abrir uma investigação e investigar aquela situação. E isso pode culminar, por exemplo, isso pode gerar um termo de ajuste de conduta, ou seja, a empresa ser responsabilizada por aquela situação, pode gerar uma ação, né, na justiça. Como também a gente atua de uma forma que as pessoas às vezes não conhecem, que é a atuação promocional. O que significa isso? É quando a gente vai promover um direito, independentemente de denúncia. Então, por exemplo, se eu quiser, naquela região está tendo muita situação de trabalho infantil, numa feira, por exemplo, daquele município. Então, eu com certeza vou naquela região fazer um projeto para fazer uma fiscalização, envolver outros órgãos. Então, a gente tem várias formas de atuação e articulação na sociedade. Então, é bem importante que as pessoas conheçam, né? E não achem que muitas vezes o procurador, procuradora, é só aquele agente de ajuizamento de ação de punição. A gente também tem essa atuação que a gente chama de promocional, né? Por meio de projetos, incentivar, então, a construção de direitos naquele ambiente que a gente atua. É muito interessante mesmo, porque se a gente parar para pensar de uma forma coletiva, né, que muito do nosso dia a gente está trabalhando, se a gente de alguma forma não olhar para isso de uma forma, não olhar para isso com atenção, a gente acaba realmente perdendo saúde, tendo problemas, ou enfim. Então, por exemplo, eu vejo na minha área mesmo, na medicina do sono, o quanto é comum pessoas, eu estou falando na minha área, mas tem várias questões, com problemas de sono, que isso aumenta o número de acidentes de trânsito, que pode ser em relação à locomoção para o trabalho ou não, em relação a acidentes de trabalho mesmo. Então, assim, realmente é algo para a gente olhar para a saúde do trabalhador também, né? Onde essa parte do trabalhador tem a questão da medicina do trabalho, tem toda uma junta que analisa várias questões trabalhistas, e vocês têm essa atuação aí de uma forma mais coletiva. Então, realmente, a gente precisa ter uma atenção bem especial com o trabalhador, com as empresas, com essa relação, né? Isso, Renata. E assim, atualmente a gente sempre falou muito tempo de atuações e de questões físicas. Por exemplo, o acidente que realmente machuca, né? Que faz amputação, que a pessoa acaba ficando incapaz, que precisa de uma aposentadoria. Mas a gente esquece de uma saúde mental. Então, hoje em dia, na nossa área, quando a gente fala de meio ambiente do trabalho seguro e saudável, é um ambiente de trabalho também mentalmente seguro e saudável. Então, aqueles programas médicos, por exemplo, o PCMSO, que você bem conhece, que é o programa de controle médico, né? Que todas as empresas têm que ter. Hoje em dia, além de ter todos aqueles exames básicos que as pessoas precisam fazer, os exames admissionais, periódicos, demissionais, você também precisa ter um cuidado especial com as questões referentes à saúde mental. Isso vai, que a gente pode conversar um pouco mais adiante, sobre questões que envolvem assédio moral, burnout, né, estafa mental, controle excessivo do próprio trabalhador por meio de fiscalizações que cada vez está mais intenso, então câmeras de vigilância, controle pelo próprio computador, internet. Há uma rede jornada social, de trabalho. Né? Hoje em dia até rede social. Nas redes sociais, a gente vai ver algumas decisões que empregadores estão entrando, inclusive, na própria vida privada, com essa invasão da vida privada dos trabalhadores, que vai do controle básico, por exemplo, até o controle da vestimenta pessoal. A gente tem vários casos de empresas que fiscalizam fisicamente o trabalhador na hora de entrar e de sair do ambiente de trabalho. Na sua vida pessoal. Além disso, né? Fora o contato físico, que a gente, infelizmente, ainda existe e existem denúncias. De você já potencializar aquele trabalhador como
como um potencial furtador, ladrão, né, do seu ambiente de trabalho. E isso já pode abalar psicologicamente. Fora algo que hoje em dia tem muito, que é o controle da produtividade, a depender do tipo de atividade que você faz, setor de banco, setor de vendas, né, que tem metas, inclusive excessivas. Isso tudo vai perturbar mentalmente esse trabalhador e você não consegue ter uma produtividade, né, que vai refletir numa saúde mental, e aí, consequentemente, você bem sabe, a saúde mental vai, obviamente, gerar problemas físicos também, né? E isso vai refletir, muitas vezes, em atuações nossas. Por exemplo, quantas vezes eu já atuei em face de bancos, em face de empresas com metas, porque você vai pegar o CID, que é o Código Internacional, né, que você pensa também de doenças, você vai ver que essa pessoa que tem um número muito alto naquela empresa de afastamento por doença associada a problemas de estresse, né? Então, alguma coisa ali não está normal. Se você não consegue ter uma organização do trabalho, que a gente chama muito isso, né? Hoje em dia a gente fala muito da necessidade de uma organização do trabalho que combata o estresse, que combata essa situação de produtividade acima de tudo, sem antes reservar um ambiente de trabalho seguro, saudável, mentalmente possível para realizar as atividades. Uma outra situação que a gente pode mencionar aqui, que é muito da sua área, que é uma preocupação muito grande, não só do organismo internacional que atualmente eu estou trabalhando, mas também do próprio Ministério Público do Trabalho, é a área de saúde. Se a gente pegar a questão Covid, né, e a estafa mental do pessoal, principalmente da linha de frente, que vai desde os médicos, a enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todo o pessoal que trabalha diretamente com Covid está exausto mentalmente, né? E isso é muito grave, porque pode refletir não só individualmente, né, para aquele trabalhador atingido, mas também pode trazer um reflexo negativo para o próprio trabalho e para o paciente, enfim, para aquele empreendimento que está contando com aquele trabalhador, porque inevitavelmente isso vai acontecer o quê? Um afastamento, né? Então, quando a gente conversa muito com as empresas, a gente diz que a preservação do ambiente de trabalho seguro e saudável é importante, inclusive, para a própria empresa, porque você evita afastamentos, absenteísmos, né, faltas no trabalho, você tem uns trabalhadores muito mais interessados e produtivos no ambiente de trabalho quando você tem limites e controles nesse ambiente. E a gente está falando bastante de empresa, empregador, trabalhador. E em relação aos autônomos, como que funciona isso? Porque acaba que você, assim, fica um pouco mais, não sei, mais complicado nessa questão de limite. Como funciona isso aí? Em relação a vocês? Isso, né? Principalmente a partir de 2017, que a gente teve a reforma trabalhista, a gente teve uma mudança muito significativa na legislação do trabalho. Então, a gente hoje em dia tem trabalho intermitente, a gente tem os autônomos, a gente tem os terceirizados de forma ampliada, né? A gente tem situações, por exemplo, dos profissionais dos aplicativos, que vem crescendo mundialmente, não só no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, você vê o que a gente chama de uma precarização das relações de trabalho. O que significa isso? O que significa uma diminuição desses direitos, né? Você acaba, principalmente quando a gente está associado a falsos autônomos. Porque uma coisa, por exemplo, é quando eu sou verdadeiramente um autônomo, ou seja, eu tenho a minha própria, eu sou um prestador de serviço, né? Eu sou um profissional liberal. Negócio, né? Eu sou dono do negócio, eu tenho o meu consultório, né, Renata? Eu sou um advogado que tem o meu próprio consultório. Então, eu sou realmente autônomo, eu estabeleço minha jornada de trabalho, eu tenho o meu lucro, né? E faço as regras do jogo, vamos pensar assim. Mas o que a gente observa é uma fraude dessa situação de trabalhador autônomo. Ou seja, você finge que ele é um terceirizado, isso acontece muito em hospital, e eu pego muita denúncia referente a isso. Você tem contratações, não, você é autônomo. Você vai ver, já peguei situações como essa, um hospital disse, não, ele é um autônomo. Quando eu vou ver, ele é a pessoa que limpa o hospital, né? Ou seja, ele é um serviço geral. Como é que ele é autônomo? Ele tem horário, ele tem jornada, ele tem uma remuneração, ele não pode se negar aí, ele não tem nenhuma autonomia em relação àquele negócio, muito pelo contrário. E as pessoas acabam o quê? Configurando ele, dando um nome,
né? Retirando, obviamente, os direitos dessa pessoa, e isso traz um grande problema para aquele trabalhador. Então, o que a gente recomenda em situações como essa? Vale a pena, né? As pessoas que eventualmente estejam nessa situação, registrarem as provas, né? Os controles do WhatsApp que recebe, que hoje em dia é tudo muito pelo e-mail, pela questão telemática, né? Você também, por exemplo, eventualmente se tiver testemunhas, ou seja, pessoas na sua mesma situação, naquele ambiente de trabalho. Então, tudo isso vale a pena ser mencionado para que aquele trabalhador possa, no futuro, mudar aquela relação. Ou seja, ter direito a ter carteira de trabalho assinada, ter as verbas trabalhistas, né, sendo garantidas, férias, FGTS, enfim, pago retroativamente, ou seja, desde o início da relação de trabalho. Então, isso é importante para que seja feito o quê? Prova, tá? Das relações. Hoje em dia, a relação de trabalho, a gente fala que é um contrato realidade, ou seja, o que vale é o que aconteceu. Mas tudo no direito precisa de prova, né? Então, é importante que quem esteja numa situação dessa sempre tenha uma documentação específica da sua situação. A Drica falou que a classe docente da educação básica tem um grande número de profissionais afastados e com problema de sono. Realmente não está fácil o pessoal da educação, principalmente nesse contexto. Sim, Renata. Inclusive, eu mesma recebi várias denúncias de profissionais de educação. É muito complicado, porque além deles poderem receber assim, um assédio, eu diria, dos próprios diretores, da estrutura, você tem um assédio de tudo que é jeito hoje em dia, né? Das próprias famílias, dos pais, né? Principalmente nos menores. Isso, porque eles também assistem as aulas, comentam, né? Então, e todo mundo teve que aprender. Os professores tiveram que mudar rapidamente o seu estilo, né, de aula para um meio de um computador, muitas vezes envolvendo crianças numa sala de aula, tendo que se reinventar e diversas vezes, inclusive, sem estrutura, né? Não só do professor, mas também dos alunos para aquele tipo de aula. Então, isso vem ocasionando um estresse absurdo, e afastamentos absurdos por condições que não foram nem previstas e que não há um apoio, né? Tanto dos empregadores, aí entenda, tanto o Estado, no sentido de professores do setor estatal, quanto também do setor privado. Então, a gente observa que a área educacional, tanto é que agora está recebendo vacina, né, em vários estados de forma prioritária, os professores, exatamente... Tá cortando ou não? Você está conseguindo me ouvir? Não. Ah, tá, porque isso aqui está cortando um pouco. Mas eles receberam de forma... vem agora tendo uma atenção mais acentuada, e até porque existe também agora esses conflitos do retorno ou não do trabalho, né? Que é outra demanda que vai lá para o Ministério Público do Trabalho. Se esse tipo de trabalho tem que ser presencial ou não, se isso está prejudicando, é claro que está prejudicando o desenvolvimento das crianças, mas ao mesmo tempo a gente tem inúmeras experiências, como aconteceu lá em São Bernardo, que retornou em janeiro, deu 15 dias, uma grande quantidade de afastamento, cerca de 40 pessoas pegaram Covid, né, numa escola, 15 dias após o início das aulas. Então, isso tudo traz, obviamente, um estresse, né, para aqueles funcionários, enfim, para todo aquele ciclo envolvido em certos tipos de atividades, principalmente aquelas que são essenciais à sociedade. Isso, não está fácil mesmo, para muitas profissões, né? Inclusive, você falou da questão da precarização do trabalho, em relação principalmente à questão dos entregadores, aplicativos. Fala um pouquinho mais sobre essa questão também, que veio crescendo, deu um boom aí, mais recente. Isso, né? Essa questão da informalidade como um todo, e que vem com os aplicativos, né? Aí a gente pode citar Uber, iFood, entre outros, a gente chama até de uberização na área jurídica, né? Uhum. Porque é exatamente um pioneiro dessa empresa, que vem desconfigurando, de certa forma, para nós, procuradores do trabalho, e principalmente o Ministério Público do Trabalho, a gente tem muito cuidado em relação a esse tipo de relação, né? A gente até já ajuizou algumas ações exatamente para formar um vínculo, ou agora, nessa época de Covid, obrigar as empresas a fornecer o mínimo, que foi, por exemplo,
máscara, álcool em gel, medidas mínimas de segurança e prevenção do Covid. Porque a gente sabe que quem pôde ficar em casa nesse período, muitas vezes se agarrou com a questão que deliveries, né, de entregadores, né, que são pessoas que muitas vezes estão ali por uma situação de desemprego em outros setores e também que acabam sem um controle básico, né? A empresa sempre alega que eles são autônomos, ou seja, que eles têm liberdade. Mas quando a gente vai olhar, inclusive o algoritmo, né, que avalia, que sempre determina, a gente vê que tem vários outros controles. O primeiro dele é a ausência de salário, não é o próprio empregador, não é a prestação de serviço. Quando a gente contrata, por exemplo, um encanador, alguém que vem na nossa casa, a gente pergunta quanto é que o senhor vai cobrar, né? Quem determina o valor já é o aplicativo. Então, se quer a liberdade de determinar o seu salário e sua prestação de serviço, eles podem fazer. E muitas vezes, para ter um salário mínimo e digno, eles têm que ultrapassar muito a jornada básica de 8 horas, né? Então, isso já é um fator que, para nós, procuradores do trabalho, do Ministério do Trabalho, entendendo também todos os outros sistemas, sabe, de outros países que também já vêm alterando essa regulamentação, isso é um fator de muito risco para aquele trabalhador, né? A gente conversa, você já acho que deve ter tido a oportunidade de conversar também com pessoas que trabalham com Uber, o quanto que realmente precisam e só tem aquele tipo de trabalho, não estou dizendo aquelas pessoas que fazem como um bico, como um extra, né? Mas aquelas que efetivamente só têm aquele tipo de trabalho, o quanto estão em jornadas excessivas, muitas vezes sem dormir. Você acha que já, não sei se já pegou algum caso específico desse, mas a gente conversa passar noites inteiras, né, viradas, ou então dormiram muito pouco, 4 horas para poder aproveitar o sábado ou domingo, que teria um acesso mais rápido, né, a essa demanda da sociedade. Então, é algo que nos preocupa como instituição, é algo que a gente vem ajuizando, ou seja, a gente vem tentando convencer o judiciário e vem tendo alguns êxitos, ou seja, a gente vem ganhando decisões favoráveis na justiça, para que tenha um mínimo de proteção para esses trabalhadores, né? E mudanças na legislação, elas precisam serem feitas, isso vem sendo feito também ao redor do mundo, para que trabalhos alternativos, eles sempre vão existir, trabalhos mais flexíveis, autônomos, né? As mudanças no mundo do trabalho, elas são algo sem fim, né? A gente não vai esperar que as mesmas relações de trabalho, como não foram há séculos atrás, há anos atrás, elas também não vão ser no futuro. Mas que isso não signifique uma diminuição de direitos dessa população, né? Então, por isso que é importante também a gente avaliar esse tipo de relação de trabalho para que não haja e não amplie os tipos de precarização. É interessante porque quando a gente relaciona, né, e isso com várias coisas, mas inclusive com a saúde, eu tenho visto, principalmente nesse contexto aí de pandemia, pessoas em relação ao aplicativo, eu tenho paciente que realmente assim é complicado, porque você vai naquela demanda de ter que produzir, e aí você perde um pouco essa questão de você definir sua jornada. Claro, tem gente que tem um pouco mais de disciplina nesse sentido, mas isso daí é uma loucura, tanto em relação à questão do trabalho em si, quanto à questão da sua qualidade de vida. Né? E falando agora do teletrabalho, né, do home office, enfim, que também aumentou bastante com essa questão, principalmente da pandemia, já vinha crescendo, mas agora deu o boom, também está bombando de problemas de saúde, porque as pessoas estão tendo que adaptar a sua própria casa em um ambiente de trabalho, um ambiente de descanso, um ambiente junto com a família, cozinhar, fazer exercício, enfim, as pessoas que ficaram nessa jornada, né? Então, assim, não tá fácil, não. E o que eu percebia antes disso tudo acontecer é que, assim, a gente sabe que quanto menos rotina a gente tem, é muito mais difícil entrar nisso um sono regrado, uma alimentação mais saudável, você ter uma vida mais saudável de uma forma geral. E aí eu via isso com os autônomos mesmo, advogados, ou pessoas que definiam sua jornada, ou então dependiam de algumas definições, né? Eram pessoas que tinham essa autonomia, essa liberdade, por outro lado, não tinham rotina, não dormiam, não comiam bem, e isso era um problema. Via muito também após aposentar, pessoas que tiveram rotina por um bom tempo e depois, quando perderam a rotina, o cérebro passa também a não entender o que é que está acontecendo, e aí a pessoa
também acaba dormindo menos, comendo mal, perdendo um pouco essa questão. E aí hoje eu estou vendo isso no dia a dia, no próprio trabalho. Então, como é que vai ser isso mais na frente, né? É preocupante. Isso, a questão do teletrabalho, do home office, né, trabalho remoto, são tantos nomes, né, para a mesma situação, né, a legislação ela chama muito de teletrabalho, né, que é exatamente esse tipo de atividade que preponderantemente, ou seja, prioritariamente você trabalha fora do ambiente da empresa, mas por meios de telecomunicações, de comunicação. Como acontece a maioria, no caso básico, são as pessoas que conseguem trabalhar no computador, né? No computador, no telefone, enfim. E isso realmente, como você disse, foi algo que sempre foi uma resistência, porque será que vai dar certo? O trabalhador tem que ficar em casa, você vai usar sua própria energia, você vai usar os seus próprios equipamentos. A gente exige tanto saúde mental, saúde física, ergonomia no ambiente de trabalho, proteção, e de repente você joga toda essa responsabilidade para quem? Para o trabalhador. Então, a gente vê, por exemplo, acho que você como médica deve também ouvir casos de pessoas que estão trabalhando deitada na cama, ou então numa cadeira completamente desconfortável, ou às vezes a tela não tá proporcional, né, ao olhar, como, por exemplo, é para ser numa empresa, né, ou tem obrigação de ser. Então, você, de repente, sem nenhuma preparação, fez essa mudança brusca de atividade. E mais, sem um controle muito efetivo dessa jornada de trabalho. Então, as pessoas que a gente observa, fala até às vezes por nós mesmas, né? Nos vemos trabalhando ou muito cedo, ou muito tarde, ou final de semana, misturando a vida privada com a vida profissional. Isso é um grande problema que precisa realmente a gente arrumar. E quando a gente pensa, por exemplo, nas mulheres, né? Se você não é uma divisão bem estruturada no ambiente familiar e você recai essas obrigações domésticas, infelizmente, só para o lado da mulher, você consegue ver uma situação de muito mais desigualdade. E aí pode gerar, inclusive, desemprego do setor do próprio feminino, que acaba elas mesmas abandonando, porque se não consegue dar conta, se não tem creche, se não tem escola, alguém tem que cuidar, né? E acaba recaindo sempre no trabalho, muitas vezes, na maioria das vezes, no trabalho da mulher. Então, essas situações que a gente observa de estresse, né, vão se acumulando. Quando a gente conversa, até não precisa ir muito longe, pode conversar com colegas de trabalho que estão nessa situação, né, que têm filhos, principalmente. O quanto essa atividade está esgotando mentalmente. Até porque o setor de educação não retornou completamente ainda, está também na parte virtual. E você, às vezes, não tem creche, você não tem assistência. Isso acumulando, né, vai gerar estafa mental, vai gerar problemas de sono, irritação, né, vai diminuir também a produtividade, né, e isso tudo é muito problemático, porque sempre foi uma briga nossa para que tenha uma regulamentação muito segura e tudo foi atropelado. Que acabou que temos numa legislação muito curta, com 2 artigos falando sobre teletrabalho e quais são, né, esses direitos, ou se teria esses direitos, e você teve que ter o que a gente chama de medidas provisórias, ou seja, leis emergenciais para tentar regulamentar essa situação. E que, obviamente, não é a melhor forma, né? Porque você sempre tem aquele conflito do empregador e do empregado, do que é benéfico, do que é melhor para cada um. Então, a situação de teletrabalho, que a gente recomenda, né, principalmente, a gente recebeu muita denúncia de teletrabalho, porque as pessoas reclamam que não foi fornecido equipamento, principalmente quando você precisa de um equipamento básico. Tem gente que não tem internet de qualidade. Porque uma coisa, por exemplo, você estava na empresa e aí sua internet acabava a luz, né? Ou então essa internet não estava boa o suficiente. O ônus é do empregador por aquela atividade. Agora, se a sua não está bem, você perde uma reunião, né? Se acontece e você acabou transferindo essa responsabilidade do seu empreendimento para aquele trabalhador que muitas vezes sequer ganha um salário mínimo para bancar a internet, bancar a energia, bancar computador, bancar, né? Então, tudo isso a gente entende que seria de responsabilidade. A legislação diz que você tem que fazer um acordo com o empregador. Mas a gente entende que, se ela é necessária para a atividade, isso tem que ser pago pelo empregador, né? Isso, inclusive, pode ser ressarcido. E se não for possível o empregador fornecer, inclusive por comodato. Comodato é quando você está em empréstimo, sabe? Você pega o seu computador que estava na empresa, você leva para sua casa, né, e depois devolve.
Se isso não for possível fazer, que se compute como horas trabalhadas, né? Porque aí não pode ser transferido para a relação. Então, o teletrabalho, realmente, eu acho que ele vem para ficar. Né? Tem um Como estudo dizendo assim? que... Peraí, eu não entendi a questão de contar como horas trabalhadas, se não for por possível. exemplo, vamos dizer que você ganha um salário mínimo, R$ 1.000, mais ou menos, e aí, para o seu tipo de trabalho, você precisa de computador, precisa de internet, você precisa, enfim. E aí, o empregador, ele não te ajuda, né? Ele não fornece a internet, ele não fornece o computador. Você não tem condições de comprar, né? Aquela situação. Então, se ele exige que você faça o teletrabalho e ele não arruma uma alternativa, a gente entende que aquele trabalho está sendo realizado. Entendi. Entendeu? Aquela jornada está sendo realizada. Por quê? Porque a responsabilidade por ter criado os meios para a realização daquela atividade não é do empregado, Sim. e sim do empregador. Tá? Certo. Mesmo nessa crise, as pessoas podem entender assim, mas é Covid e tal. Mas a gente tem que entender que a situação também do empregador a gente entende, é complicada. As relações econômicas, a gente vê muitas empresas, infelizmente, fechando, né? Por crises mesmo do mercado, da economia, dependendo da sua atividade, foi extremamente prejudicada pela pandemia do Covid. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender a situação do empregado, né? Que também não é culpa dele de não conseguir ir ao ambiente de trabalho, ou, por exemplo, como a gente teve várias denúncias de decretos fechando, como a gente vê até hoje, de decretos fechando algumas atividades, né? Por exemplo, algumas fábricas não podem funcionar porque está na fase vermelha daquele município. Então, você tem que fechar. E certos tipos de atividade, mesmo que você queira, você não pode fazer em trabalho remoto. Porque, às vezes, por exemplo, é uma operação de uma máquina, uma coisa que tem que ser no local de trabalho. Né? E esse prejuízo dessa ausência de trabalho, porque foi determinada por um decreto, não pode transferir para o empregado. Deu para entender? Por isso que hoje em dia tem algumas leis, durante a pandemia, que o governo vem criando, para fazer uma compensação, né, desse período, dessa suspensão do contrato de trabalho, dessa ausência de trabalho presencial, para que haja um pagamento feito pelo governo, por meio como se fosse de um seguro-desemprego, entre aspas, só para vocês entenderem, para que não haja um prejuízo tanto para o empregador quanto para o empregado. Mas isso são medidas que a gente chama governamentais, estatais, para que a atividade empresarial ela consiga viver, né, ainda se restabelecer quando retornar normalmente a economia. Né? Enquanto isso, a gente ainda recebe inúmeras denúncias que vão de Covid, Renata. Assim, a gente recebe de denúncias, por exemplo, de não fornecimento de equipamento de proteção individual, que foi algo muito também intenso, principalmente no início, que não tinha EPI suficiente. Acho que você deve se recordar. No início da pandemia, você não tinha uma preparação. Desespero. Então foi um desespero. Imagine nós, procuradores, recebemos denúncias sobre a ausência de equipamento de proteção individual diariamente, né? De coisas básicas, por exemplo, aglomeração de trabalhador no ambiente de trabalho, de pessoas com Covid que não foram afastadas. A gente recebia denúncia assim, meu chefe está com Covid e está indo trabalhar, né? Ou então meu colega deu positivo e todo mundo do setor não foi afastado, não foi orientado. Medidas básicas, por exemplo, como afastamento social, mudança do horário das pessoas para não aglomerar, até coisas como proteções de acrílico, né, que vocês também observam em consultórios, em hospitais, em supermercado, em diversos outros ambientes. São medidas que foram sendo rapidamente requeridas às empresas para que pudessem, principalmente aquelas que são atividades essenciais que não puderam parar de jeito nenhum, né, e não podiam também reverter para um trabalho home office, um trabalho remoto, tiveram que se adequar rapidamente a esse nosso sistema, que foi o fornecimento de EPI, de alterações do ambiente de trabalho, de afastamento do grupo de risco, né? Que foi algo que provavelmente a gente atuou muito também, porque pessoas
do grupo de risco trabalhando intensamente, enfim, com mais suscetíveis de ter, enfim, um problema mais sério. Então para você ter uma ideia, na minha procuradoria, o ano passado, 1/3 das denúncias que a gente recebeu foi relacionadas à Covid-19. Ou seja, relacionadas a alguma ausência de proteção no ambiente de trabalho que estava potencializando a contaminação de trabalhadores, né? Então, isso nos preocupou muito e teve uma atuação muito intensa, muito rápida. E profissionais da saúde, vou lhe dizer, né? Era setor prioritário, tanto para a área de inspeção, porque foram denúncias massivas, inclusive das associações médicas, sindicatos, né? Fizeram uma fiscalização, pelo menos na minha região, muito intensa, de fornecimento básico de equipamentos, e também para poder averiguar uma situação de muitas vezes de descaso. As pessoas estavam sendo afastadas, até hoje a gente tem uma dificuldade de fazer testagem, né? Se você pega outros países, outros lugares, tem uma testagem em massa das pessoas, exatamente para afastar imediatamente, né, aquelas pessoas, inclusive, assintomáticas, que estavam transmitindo para as outras. Né? Então, era algo que também a gente vinha... Interessante, Sofia, também você falou do EPI. Temos vários problemas. A ausência, assim, não tinha EPI para todo mundo por um bom tempo. 2, muita gente que não estava acostumada a usar aquele tipo de EPI, tendo que usar, e o quanto, às vezes, aquilo também causava uma contaminação, ou às vezes aquilo machucava mesmo, né? Machuca usar uma máscara N95 o dia inteiro. Então, você dá um plantão de 12 horas, nossa senhora! A casca de acrílico, meu Deus, pesa na cabeça. Então, assim, são vários fatores que, por conta da situação que era muito emergencial, precisaram acontecer, mas tem várias questões aí para serem olhadas. Óbvio, a primeira é a ausência de proteção, né? Mas aí, mesmo com a proteção, tem outras questões que também estão envolvidas. É realmente uma loucura. O treinamento, né? Não, imagine, para profissional da saúde, se é complicado usar um EPI, uma máscara, imagine para um trabalhador de uma fábrica, às vezes que já tem uma temperatura mais acentuada, tem que botar, né? Vai ficar um calor, vai ficar insuportável. Então, você tem diversos outros fatores. Então, por isso que a gente sempre associou ao fornecimento ao treinamento, né? E à informação. Porque uma das coisas que a gente mais clamou para as empresas, e clama, né? E pede para as empresas, é a informação. Infelizmente, você trabalhou muito com isso também durante todo esse período, até porque você está fazendo uma live exatamente para destituir e afastar fake news. Mas o que aconteceu no último ano no Brasil foi completa desinformação. Então, os próprios trabalhadores não tinham informação do que era para usar, do que não podia usar. Os próprios empregadores também, inicialmente, tiveram grande dificuldade, porque você tinha resoluções em cima de resoluções, né, decretos diferentes diariamente. Então, consolidar isso, uma informação cientificamente embasada, né, segura, confiável, também foi uma responsabilidade que a gente quis repassar para a sociedade na época, até hoje, né, no ambiente de trabalho. Porque senão a gente tem, por exemplo, hoje em dia, infelizmente, recusas de pessoas em relação à vacina. Né? E aí a gente também vai trazer um problema para o ambiente de trabalho, porque as pessoas perguntam para a gente, um empregado pode recusar a vacina? Né? E a gente entende, olha, tem que ter uma justificativa plausível e razoável. Porque dentro de um contexto onde você tem mais de 400 mil mortos, e a depender do tipo de atividade que você exerça, se você se recusa, é como se você praticamente se recusar a usar um EPI. Ou se recusar uma medida de proteção em saúde e segurança que você é obrigado. Né? Medidas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ela não é uma opção do empregado. Isso fique muito claro, ela é um dever. Se você está no programa, né, de PCMSO, no PPRA, que é os programas médicos de saúde e segurança, e você tem que usar uma bota X, ou que você tem que usar uma luva X, ou que você tem que usar uma máscara PFF2X, porque isso vai te proteger de Y, seja poeira, seja de agente biológico, seja de agente químico, você não pode se recusar. Porque isso é um fator de proteção não só seu, individualmente, né? Mas, no caso, também pode gerar uma contaminação coletiva, né? Então, são tantas consequências dessa nova doença e dessas influências nas relações de trabalho, que também, por exemplo, para o Ministério Público do Trabalho, reiteradamente, ou seja, o tempo todo,
a gente teve que fazer nota técnica em relação à situação das gestantes, em relação à situação dos aprendizes, em relação à situação das pessoas com deficiência no trabalho, em relação às pessoas que trabalham em aplicativo, nas relações de trabalho, em relação ao teletrabalho, em relação às medidas básicas de saúde que deviam ser feitas, porque a gente também foi recebendo as demandas e tendo que se adequar. Então, é um grande aprendizado, mas o foco básico é o quê? É preservar a saúde e a segurança e preservar, obviamente, também os empregos, né? E nesse período tão tumultuado que a gente está vivendo. Verdade. Eu vou até abrir aqui uma pergunta que você estava falando sobre isso, sobre a opinião de alguém que mandou uma pergunta para mim relacionada falando se essa vida de teletrabalho, home office, enfim, veio para ficar. E aí a pessoa falou que acha que tem um meio termo, não dá para ir tudo 100% online. Qual a sua opinião sobre essas mudanças em relação ao futuro, né? Qual o futuro dessa mudança? Então, já há algumas pesquisas, por exemplo, várias empresas sempre defenderam, né, o home office, o teletrabalho e tal. E a gente disse, não é que não pode, mas que tenha um mínimo de segurança, né? Exatamente para a gente evitar problemas de ergonomia, problemas de jornadas excessivas, problemas de confundir, misturar a vida privada com vida profissional, ter as condições e os meios de trabalho, não arcar o empregado com todos esses ônus, né? Que vai desde a internet, a luz, enfim, ao próprio computador de qualidade, a uma cadeira de qualidade para trabalhar. Mas a gente sabe que algumas atividades ainda são impossíveis de ter, então, para algumas atividades testou-se que não dá, né? Que aí o importante é ser presencial. Estava até lendo uma reportagem dizendo isso, que algumas empresas que sempre defenderam, hoje em dia estão voltando atrás, né? Algumas atividades, não, nós queremos os trabalhadores presencialmente, até a fiscalização, né, é mais intensa, a depender da situação, presencialmente. Mas também aprendemos que algumas situações, elas podem existir, né? De home office, de teletrabalho, quem trabalha principalmente com a parte que não precisa de um objeto físico, uma estrutura física da empresa, né? Que faz um trabalho muitas vezes voltados a conhecimento, a compartilhamento de informação, que usa o computador, basicamente. Então, nesse caso, a gente sabe que vai ficar, né? Sendo que o que a gente clama é que isso, ou seja, o que a gente pede é que haja uma regulamentação desse tipo de atividade para que a gente não diminua direitos. É o que a gente estava falando da precarização dessas relações, né? Então, se é para que se firme na sociedade, mas que se firme de algo também positivo para o empregado, né? Que tenha uma contraprestação para aquela atividade, que tenha um pagamento decente por aquele tipo de atividade que já vai ser economizada pelo empregador, né? Que tenha um cuidado específico na parte, principalmente, que a gente se preocupa muito de ergonomia. Porque, veja, para mim, como procuradora, o que é que eu faço para averiguar se o ambiente de trabalho está seguro e saudável? Eu vou lá na empresa, eu faço uma inspeção. Eu olho o computador, converso com os trabalhadores, eu vejo. Você vai até prejudicar também a questão da fiscalização. Então, se não for um trabalho remoto que traga benefício também nessas relações de trabalho e que traga um potencial, né, de melhoria dessas condições, você também está fadado a piorar essas condições de trabalho. E não é isso que a gente quer como sociedade, a gente quer evoluir. Mas, com certeza, alguns tipos de atividades vão ser consolidadas, né? E se mesmo que ela não fique sempre como a gente está agora, todos os dias, todas as horas, já vinha sendo estruturado em várias empresas algo meio que misto. Por exemplo, 3 dias presencial, 2 dias em teletrabalho, né? Ou vice-versa. Então, já dias fixos onde você já ficava em casa. Então, já havia a gente já observava principalmente banco, órgãos públicos, pessoal do setor administrativo. Então, antes mesmo da pandemia, você já observava uma situação de home office, essa inclinação, né? E aí, como você falou, teve a experiência, estamos tendo ainda, para algumas coisas funcionou bem, para outras foi o que deu, e para outras não dá, né? E até a medicina mesmo, teve muita resistência no início, até da minha parte também. Mas depois que eu comecei a entender, porque a gente precisa, assim, tirar um pouco a expectativa de que tudo é para sempre e como assim?
Claro, nada substitui uma consulta presencial, ninguém está aqui para dizer isso. Por outro lado, tem situações sim que você pode ajudar alguém por telemedicina. Vai ter a limitação e aquela limitação pode ser suprida de outra forma, mas ajudar não significa. Tem pessoas que estão isoladas em casa ou estão em situações que precisam de ajuda dessa forma. Então, hoje eu consigo ter essa visão, mas no início, como provavelmente vários outros trabalhadores, há uma resistência. Principalmente, eu vejo assim, os professores, nossa, realmente sofreram muito. E até teve aqui uma pergunta do colega do Ícaro, ele é professor, ele dizendo, ainda na educação e com Covid, temos relatos de queixa de garganta por utilização da voz e máscara. Então, assim, você tem que falar mais alto para ser entendido. Muitas vezes, criança que está sendo estimulada, aprendendo a falar, não consegue ter a leitura labial. Então, assim, realmente, eles estão se virando nos 30, online ou presencial. Não tá fácil, não. Não, não tá fácil. Fora a discussão, né? De possibilidade de ter o presencial ou não, da contaminação, que pode gerar em relação aos trabalhadores. Eu dei o exemplo, né, da escola lá em São Bernardo, e depois de 15 dias, 40 pessoas deram positivo para Covid. Sim. Então, um risco mesmo, né? E quando Covid, quando a gente fala, não é um risco de doença, de pegar doença, é risco de morte, infelizmente. Né? Então, de acontecer realmente, enfim. Então, a gente está falando de algo muito sério. Que, obviamente, a gente também está falando de algo muito sério do outro lado, que é a educação das crianças, né? Dos adolescentes. Que, infelizmente, estão sofrendo também, os pais estão sofrendo, todo mundo está sofrendo desse processo, mas é uma construção, né, que tem que ser coletiva, e dentro das possibilidades, o que a gente vem fazendo, o mínimo é a proteção básica que aquele ambiente de trabalho tem que ter, se eventualmente for autorizado o trabalho presencial, né? Porque o que a gente vem, infelizmente, constatando em diversas inspeções é aglomerações, é ausência de distanciamento social, enfim, né? E quando a gente fala de criança, isso é praticamente eu ia dizer praticamente impossível de controlar, mas vamos dizer que é muito difícil de ser controlado, né? É complicado. E aí a gente falou muito sobre o estresse, né? A questão emocional envolvida, a saúde emocional dos trabalhadores. Não só deles, eu acho que os empregadores estão sofrendo também, viu? Porque não tá fácil não também segurar a onda, dependendo aí da área de atuação, mas dos trabalhadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, incluindo essa questão do burnout, o que é isso, né? Da parte do ponto de vista jurídico, como que chega isso para vocês? Isso. Esse tipo de trabalho, principalmente como a gente fez associado, né? Uma pandemia, um isolamento, né? Um lockdown, as pessoas tendo que ficar em casa. Se você tem filho, se você tem responsabilidades em casa, você também tem que acumular essas responsabilidades. Você tem que dar conta do seu trabalho. Você fica com a jornada praticamente à disposição daquele tipo de trabalho. Então, você começa a ter, às vezes, o controle. Por exemplo, receber o WhatsApp, né? Depois da jornada normal de trabalho, ou então final de semana, ou como a gente ouve bastante, de madrugada, ou uma cobrança, né? Cadê a atividade? Tem pessoas que tiveram um aumento excessivo de trabalho nesse período, a depender da atividade. Né? Porque antes, se você precisava se deslocar para fazer é o meu caso, que antes eu tenho que me deslocar para ir fazer uma audiência, eu precisava de pelo menos 2 horas. Agora você marca em meia hora, entendeu? Porque você terminou uma, você já entra em outra, né? E aí, várias pessoas tiveram acúmulos de atividades e tiveram um excesso de atividades. Então, se você acumula tudo isso, problemas de isolamento, se você não consegue sair, você não consegue ter um lazer, você não consegue usufruir, por exemplo, das suas férias como você gostaria. Você tem pessoas, às vezes, da sua família que pegou Covid e você fica preocupada, né? E isso já começa a acumular tantas coisas, fora esse controle excessivo do ambiente de trabalho. Possível demissão, pelo contexto, né? Eu posso ter, a minha empresa pode quebrar e eu também posso vir, né, a ser demitido, vou ficar sem emprego, não vou conseguir arrumar emprego nesse período. Então, e fora a pressão que muitas vezes, infelizmente, empregadores também fazem, né? Líderes superiores hierárquicos fazem nos empregados de controle excessivo, que vem por esse meio telemático, né? Se aumentando, a gente chama isso, até quando esse controle é muito excessivo, de assédio moral. Isso é uma constante. Explica melhor pra gente o que é o assédio moral. O assédio moral, para as pessoas entenderem, é uma reiteração, ou seja, é quando você sempre, de forma sistemática, né, vai humilhando,
constrangendo, isolando as pessoas. Ou pode ser, por exemplo, tanto de xingar, de chamar de incompetente, ou de exigir excessivamente além das coisas. Por exemplo, amanhã você vai me entregar 10 relatórios, mas, tipo, para eu entregar 10 relatórios, eu não vou conseguir nem dormir, né? E todo dia com esse estresse, essa busca incessante por uma atividade. É uma cobrança excessiva, ou também o contrário, ignorar completamente, né? Forçar a pessoa até pedir demissão e não dar nenhuma atividade, deixar a pessoa no escanteio, nem ignorar, fingir que a pessoa nem existe. Isso também destrói a autoestima, né? Capacidades profissionais começam a ser atingidas nesse processo. Então, esse processo que é contínuo... assédio moral, o fato de você ignorar, né? Ignorar. Então, assim, não basta não só precisa ser xingar, isolar, cobrar excessivamente. Pode também ser o ignorar, também uma forma de humilhação e constrangimento, né? Imagine, tem situações de pessoas que me diziam que ficavam todo dia sentada na mesa, isolada de todos os outros funcionários e sem nenhuma atividade. Isso também é constrangedor. Imagine, o empregador passa a visão que você é inútil, né, naquele ambiente de trabalho. Então, isso tudo, Renata, pode gerar o que a gente chama de burnout, que é quando tem uma estafa mental, né? Psicologicamente, você explode. Porque foi tanto uma carga mental tão utilizada naquele trabalho. Geralmente isso acontece quando você tem uma jornada extremamente excessiva, com essa cobrança excessiva associada, com os meios, né, que te circundam associados, que você não aguenta. E chega uma hora que você adoece. E o burnout vai dar problema de insônia, vai dar problema de irritação, vai dar problema no apetite, vai dar problemas físicos, vai dar cansaço exagerado. As pessoas realmente não vão conseguir. Né? A pessoa chegou no limite. A pessoa chegou no limite. E eu já peguei muitos casos, infelizmente, de pessoas que é o que a gente chama, entre aspas, surtaram, né? Com a situação vivenciada de estresse no ambiente laboral. Então, por isso que a gente está falando no começo da importância dessa fiscalização desse ambiente de trabalho, que ele não só deve ser seguro ergonomicamente, protegido das máquinas, protegido no ambiente de trabalho, mas que ele também tem que ser mentalmente seguro e saudável. Isso é um pouco mais fácil e mais barato, porque isso depende das pessoas, da atitude das pessoas, né? De como eu trato o meu colega, de como eu trato o meu chefe me trata, de como aquele ambiente pode ser bom para todo mundo conviver. E não um ambiente de estresse. O problema é que muitas vezes aquele tipo de organização, ou seja, aquele tipo de empresa, ela é voltada para o estresse. Então você tem que mudar a estrutura da própria empresa. Porque senão não adianta mudar o líder que está ocasionando aquilo. Por quê? Porque vai vir outro, se a estrutura daquela empresa ela é voltada para aquele estresse. Né? Então, a gente sempre pede muito para que as empresas tenham cuidado e transformem a própria organização do ambiente de trabalho. Porque, de certa forma, se você não quiser pensar no seu empregado, você pode pensar na sua própria empresa. Você, no mínimo, vai evitar um afastamento. Né? Mas o ideal, obviamente, é que as pessoas tenham empatia umas pelas outras, queiram cuidar uma das outras e entendam que um ambiente laboral, se você passa no mínimo 8 horas disponível para um tipo de atividade, porque essas 8 horas não podem ser da melhor forma possível, né? Onde você termina a sua jornada de trabalho satisfeita e pode retornar no outro dia também disposto, né, a contribuir. Então, eu acho que só ganha quando a própria organização transforma esse meio de lidar, né, nessa estrutura empresarial. É nítido, né? Quando você vê que a pessoa está disposta, se sente bem, que a tendência é que aquilo funcione bem, a pessoa esteja estimulada ali a produzir, né? Quanto mais estresse, problemas, enfim, pode ser até a estrutura, mas em algum momento isso pode dar algum problema, não necessariamente para todo mundo, mas para uma parcela que vai acabar sendo ruim para o empregado e para o empregador, né? Então, realmente, você está certíssima. Ó, a Regina falou aqui que ambiente de trabalho saudável salva vidas, com certeza. Como falamos, realmente o trabalho é em média 1/3 do seu dia, né? Do dia de 24 horas. Então, 1/3 sono, 1/3 trabalho. Então, assim, se você realmente não passa essas 8 horas, que muitas vezes você passa mais tempo naquele local, às vezes, do que em casa, né? Em casa com seus familiares, naquela convivência. Então, assim, realmente o ideal é que seja realmente o mais saudável possível.
E aqui a Maria perguntando uma coisa: qual a sua opinião sobre o retorno ao trabalho dos profissionais de saúde, idosos, comorbidades? Essa aí é uma coisa que vocês têm alguma opinião ou é uma situação de cada empregador? Não, a gente, no geral, a gente vem pedindo se o trabalho é possível, né, o afastamento. E se você tem, por exemplo, uma forma de realocar essas pessoas em ambientes que não sejam mais suscetíveis de, por exemplo, uma linha de frente, se for um profissional de saúde, que, se a pergunta está relacionada a essa área, né, do Covid. E possa, por exemplo, colocar num ambiente administrativo ou num outro tipo de atividade, é o que a gente solicita. Por quê? Porque, no geral, o afastamento do ambiente do setor de risco, né, vem sendo algo que o próprio Ministério Público do Trabalho vem requerendo. Né? Agora, por exemplo, vem as discussões em relação à gravidez, né, como um grupo de risco, que vem sofrendo e tendo vários índices alarmantes. Então, é um outro tipo de grupo de risco que a gente vem pedindo e solicitando, né, pedindo não, até requerendo, que haja o afastamento para que não haja o risco, a saúde das pessoas, né? Porque, no final das contas, o que são dois valores aí medindo? É o tipo de prestação de trabalho, que é um direito, mas também a vida. E, nesse caso, a gente tem que preservar a vida, né? Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, a depender do tipo de trabalho, das atividades, mas afastamento de grupo de risco, a depender da atividade, principalmente se ela é de alto risco, como um profissional de saúde, a gente tem que afastar. A amamentação entraria nesse grupo também? Porque tem a gestação, a gente né? vem falar isso, e a amamentação Aí também. tem A gente 6 meses, vamos dizer que fica ali afastada mesmo, mas vamos dizer que retoma com 6 meses. Então, teoricamente, estenderia por mais esse exemplo, afastamento. eu tive até um caso, que era um hospital, inclusive, que estava com grávidas, e aí a gente conversou com a empresa, pedir o afastamento ou a colocação em home office, né? Porque o ideal não é que seja o afastamento, que fique bem claro. A primeira medida é que você consiga tirar aquela pessoa da situação de risco e colocar ela numa situação que não seja em uma linha de frente, um contato imediato com o público, enfim, né? Ou se é possível um trabalho remoto. Então, no caso, por exemplo, desse hospital, a gente conseguiu fazer essa realocação de cerca de umas 14 grávidas. Né? Então, é importante que a gente faça essa fiscalização. Até na minha família, você bem sabe, tivemos um caso seríssimo da minha cunhada que ficou grávida, que estava grávida de 7 meses e teve um problema seríssimo durante o Covid. Né? Então, a gente vivenciou de perto o quanto isso é problemático e um risco grande à saúde. Acho que a Elisa está fazendo uma pergunta aqui também, né? Eu já ia ler. Se existe alguma regulamentação de adequação da jornada de trabalho no home office para quem exerce maternidade ou paternidade, sem terceirizar os cuidados com os filhos. A gente devia até ter, falou um né? pouco sobre isso, mas ainda não tem. Falamos sobre isso e, assim, é muito importante, né? Se a gente fala, principalmente, né, que hoje em dia, essa divisão do trabalho e a divisão das tarefas domésticas, ela ainda não é igualitária, aí a gente tem um problema seríssimo de gênero e de um futuro de discriminação de gênero, que se você não resolve isso agora, você vai ter problemas, quem sabe, até em contratações futuras, né? E das próprias mulheres se inserirem no mercado de trabalho. Então, precisa ter, porque hoje em dia você fica numa encruzilhada, muitas mulheres. Imagine, se você não tem uma estrutura familiar que possa auxiliar no cuidado com os filhos, se você não tem um ambiente educacional que está aberto a receber os seus filhos, e cabe a você, ao mesmo tempo, ter que trabalhar e cuidar, né? Alguma coisa não vai dar certo. Então, o teletrabalho acaba sendo incompatível com esse tipo de responsabilidade. Então, você vê as pessoas trabalhando, mães, e pais também que têm cuidados e responsabilidades domésticas, de madrugada, né? Em horários que os filhos estão dormindo. Ou seja, fazendo jornadas absurdas. E estando aí, de novo, com problemas de sono, né? De cansaço, de produtividade. Então, por isso que a gente falou tanto da necessidade de regulamentar esse home office, teletrabalho, porque para pessoas que podem ser maravilhosas, porque você não tem, né? Você não precisa se deslocar. Eu que moro em São Paulo, não precisa se deslocar. Você às vezes ganha 1 hora, 2 horas de trânsito. Mas, ao mesmo tempo, você também perde nessa estrutura, né? De lazer familiar. A gente estava falando que 1/3 é para dormir, 1/3 é para trabalhar.
um terço tinha que ser para ter o direito à desconexão, ao Sim. lazer, né? À vida privada. E isso muitas vezes não vem sendo usufruído, não só para milhares de brasileiros, né? Milhares de mães e pais, mas também no mundo todo. Então, isso nos chama a uma emergência legislativa no sentido de regulamentar essa situação, mas que não seja para piorar as condições do trabalhador, né? Que seja para melhorar. Que seja para pensar nisso, para olhar por isso, né? E aí eu queria, Exatamente. acho que agora estamos chegando no final, tanta coisa. Queria que É você deixasse aí um desafio. recado para o pessoal. O que você gostaria de dizer como mensagem final aí disso tudo que a gente falou, da sua opinião, enfim. O que você gostaria de dizer para as pessoas? Não, eu acho assim que em relação ao futuro do trabalho, ao mundo do trabalho, né, as mudanças, elas sempre vão existir. A gente está dentro de uma sociedade que é para evoluir, é para desenvolver, mas óbvio, a gente não pode pensar sempre dentro de uma estrutura onde os próprios trabalhadores não têm os mínimos de condições. A gente está vendo aí um problema econômico seríssimo ocasionado pelo Covid, mas que também vai refletir na economia se você retira direitos dos próprios trabalhadores. Porque, no final das contas, quem move essa economia, que tem quem está nessa relação de consumo, é quem também trabalha, quem tem recebe salário, né? Então, a economia, ela gira e ela move também dentro desse contexto. E quando a gente pensa em Covid, obviamente, o que a gente requer, né, principalmente das empresas, do Estado, do governo, é uma responsabilidade muito mais intensa. Se você estar num ambiente público ou privado, você tem que ter um olhar voltado à saúde e segurança do trabalhador, baseada, obviamente, que isso fique bem claro, não em fake news, mas informações seguras, confiáveis, científicas, né? É importante que as pessoas se vacinem. Eu estou num processo muito grande de convencimento, né? Porque eu entendo que foram muitas fake news difundidas sobre as vacinas, foi muita fake news difundida sobre Covid, o que pode, o que não pode. E isso influenciou, infelizmente, para diversos trabalhadores, porque essa informação não chegou de forma adequada. Então, é importante que profissionais como a gente, profissionais de saúde, profissionais de direito, tenham essa responsabilidade também segura de passar uma informação correta às pessoas. Porque assim, a gente difundindo, hoje mesmo veio um pedreiro aqui, né, em casa para ajeitar o telhado, e ele estava me dizendo que nem ia vacinar. Eu peguei meia hora do meu dia para conversar com ele sobre por que ele poderia, né? Porque isso passa na informação, não julgando, tá? É importante que a gente não julgue as pessoas, não tenha, né? Cada um tem um acesso à informação que às vezes consegue. Infelizmente, nosso governo também tem muita coisa que eu considero errada, né? Mas, enfim, é importante que nós, que temos um conhecimento que foi baseado em informações de estudos, de pessoas que estão ligadas à área da ciência, que vem fazendo notas técnicas, estudos científicos, possa passar essas informações, não só para empregadores, mas também para os próprios trabalhadores, a sociedade como um todo, para a gente enfrentar esse momento preservando empregos, preservando vidas, né, também. A gente nunca se esqueça que essa é a prioridade. É verdade, a situação realmente não é fácil, porque você olha para um lado, olha essas questões trabalhistas que estão tão complicadas, olha para o outro, vê as pessoas morrendo, né? E realmente, em várias situações, você tem que tomar decisões que não são fáceis, mas como você falou, a gente tem que olhar e priorizar a vida. Então, a gente precisa entender que a gente está vivendo um período difícil, né? E algumas questões mudaram, vão mudar, vão precisar ser adaptadas, e aí a gente precisa se inteirar mais do que está realmente acontecendo e se embasar. Não é à toa que a gente está aqui hoje, passamos 1 hora e pouquinho falando sobre conhecimento, gerando conhecimento nesse sentido, porque com certeza a gente tá muita gente está perdida nisso tudo, né? Não sabe realmente o que fazer, não sabe até que ponto está sendo invadido, né? Sua privacidade está sendo invadida, relacionada ou não com o trabalho. Então tem muitas questões aí onde a pessoa às vezes não está bem, mas também não tem noção do que é certo, do que não é, até que ponto vai, o que é que faz, né? A quem procura ajuda, enfim. Mas eu acho que você está certa sim, e as pessoas precisam se cuidar, né? Independente das questões trabalhistas ou não. E que realmente a vacina está aí. Espero que a gente consiga atingir o maior número de vacinados em menos tempo, né, do que a coisa está acontecendo, mas realmente gerar informação é a melhor forma de atingir as pessoas. A gente não consegue convencer ninguém de nada, cada um, né,
tem aí sua linha de pensamento, suas escolhas, mas é como você explicou. Um trabalhador não vacinado, ele funciona também como uma pessoa que não usa o EPI, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande e precisa ser resolvida ali dentro daquele contexto trabalhista. Exatamente. A gente não pode transferir a responsabilidade desse conhecimento para o trabalhador, muitas vezes aquele que não tem sequer acesso à educação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar que as questões de saúde e segurança não deixem de prevalecer nos ambientes, né? Então, que a gente consiga fazer, né? Isso é importante que venha das estruturas estatais, né? Dos governos. Isso venha também de cima, porque de cima no sentido de uma informação coerente que abarque todas as pessoas e que preserve as vidas, a saúde e segurança. E aí, consequentemente, vai melhorar a economia, consequentemente, vai manter empregos, consequentemente, vai manter as empresas estruturadas, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer enfrentar e passar desse momento com tudo garantido, né? E não é com a perda de tanta coisa que a gente já, infelizmente, perdeu nesse período. Já basta a quantidade de mortes que temos, tantos lutos especiais, né, que venham momentos agora também de luta, de esperança, de melhoria das condições de vida, de trabalho, e que, infelizmente, o que a gente vê são situações, né, precarizadas sendo aumentadas. Mas vamos resistir aí às mudanças, vamos continuar fazendo o nosso trabalho e vamos passar as nossas informações, aquilo que a gente puder e couber. Minha querida, brigadíssima. Você é maravilhosa, como sempre. Arrasou. Pessoal aí, tudo parabenizando. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente, e principalmente você, Sofia. Foi ótimo. Obrigadão. Pessoal que tiver dúvida, adiciona aí a Sofia. Manda aqui, a gente tenta aí e responder alguma pergunta coisa que lá no post da doutora Renata, né? Manda pergunta no post da doutora Renata. Que aí eu converso com a Sofia e respondo vocês. Pessoal, boa noite. Vamos todo mundo preparar aí para dormir. Que tenham bons sonhos. Desligar o WhatsApp, desligar o computador, né? Desligar o trabalho, que o importante é também pegar aquele 1/3 da tranquilidade, né, Renata? Vamos lá, rumo ao próximo terço. Beijo, boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.